Paz do Senhor a todos. Eu sou Ângela Gabriel e esse é o meu novo canal, Palmeiras de Débora. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo nesse canal em que eu me sinto muito à vontade, porque foi um canal que eu criei para falar coisas da minha vida, para conversar com as pessoas que eu conheço lá do outro canal, né, Maranata, onde eu coloco testemunhos, mas eu não tenho muito espaço lá para falar sobre outras coisas, vamos dizer assim, né? E, gente, hoje é 23 de abril de 2026. Eu acabei de chegar do meu exame de mama, né? Fui fazer o exame de mama, o primeiro da minha vida, eu nunca havia feito. Mês passado eu fui para uma consulta ginecológica e a enfermeira, ela disse que passou da hora de eu fazer o exame de mama, então ela marcou para mim, eu fui fazer hoje, até adquiri uma blusa de lá, né, do GEON, ou GEON, que é a entidade, a instituição que faz os exames, tá? Inclusive, quero deixar aqui duas fotos que eu tirei lá, da sala da mamografia, da máquina, gente, vocês estão vendo aí, né? É porque eu preciso falar que lá é um lugar muito acolhedor para as mulheres, há um grupo que cuida das mulheres que estão em tratamento, mas a sala especialmente, olha só, achei muito bonitinho, eles pintaram de rosa, colocaram umas luzinhas ali no canto da parede, tá vendo? Então fica um lugar assim, sabe, que diminui, né, a tensão. Eu acho que a intenção é essa mesmo, diminuir a tensão, porque eu mesma tinha ouvido dizer que esse exame era muito assim, doloroso, e eu fiquei até receosa, mas para mim não foi, eu aguentei firme e deu tudo certo. Agora é só esperar o resultado, né? Mas olhem só que sala linda, gente, uma sala bem feminina, bem bonita, um lugar onde as mulheres se sentem amparadas pelas mulheres, né? Se sentem apoiadas, que bom. Agora é só esperar o resultado e pedir a Deus que saia tudo normal, e quando sair o resultado, eu venho aqui contar para vocês. Vou ficar agora na expectativa de receber esses exames, mas eu acredito que vai dar tudo certo, né, em nome de Jesus. Quando eu receber, eu estou aqui contando para vocês. Mas hoje, gente, além disso, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive já há algum tempo, há poucos meses. Que quando eu tive essa experiência, eu pensei de vir aqui contar para vocês, mas eu fiquei assim, não, eu não vou contar isso não, porque imagina, é uma bobagem, que é isso? Agora, qualquer coisa que acontecer comigo, eu vou correr para a internet e vou contar. Não, né? E aí eu deixei para lá e o tempo passou, só que ontem eu estava me lembrando dessa experiência e gente, eu me senti incomodada a fazer esse vídeo. Eu acho que ontem não, há uns 2 dias eu me lembrei, né? Eu acho que já fazem uns 2 ou 3 dias que eu estou incomodada, esperando ter um tempo para contar para vocês sobre essa minha experiência. E eu vou falar porque, para algumas pessoas, sim, as pessoas acham que é bobagem, mas para outras, ou para alguém, não sei, vai servir para alguma coisa. Então, vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte, algum tempo atrás eu estava no terminal de ônibus, esperando o meu ônibus. E aí, aqui em Fortaleza, eu acredito nas outras cidades do Brasil também, né? Mas aqui em Fortaleza, vou falar de onde eu vivo. Aqui em Fortaleza, quando nós estamos nos terminais, na fila esperando o ônibus, antes da nossa fila, tem uma fila para o nosso mesmo ônibus, né? Uma fila que fica a certa distância da nossa, onde ficam aquelas pessoas idosas, é a fila preferencial. Ficam os idosos e as pessoas que estão enfermas, as pessoas especiais, né? Que a gente não diz mais deficientes, diz especiais. Então, essa fila é para essas pessoas. Mas nós sabemos que
Aí na sua cidade eu não sei, mas aqui na nossa cidade nem sempre tem fiscais nessa fila para fiscalizar se realmente quem está ali é alguém que precisa. E o que acontece é que aqui, né, nos terminais daqui, de ônibus daqui de Fortaleza, as pessoas têm se aproveitado disso, pessoas saudáveis, pessoas sãs, pessoas boas, que aguentam assim, uma viagem de ônibus de 30 minutos, 20 minutos, até 40 minutos em pé. Né? Pessoas estão se aproveitando dessas filas, que é para os idosos, para os enfermos, enfim. E aí eu estava na fila esperando o ônibus e eu estava olhando a fila preferencial do meu ônibus. E lá de onde eu estava, deu para ver que, aparentemente, a fila estava enorme, já de lá estava enorme. E tinha pessoas, assim, eu sei que a gente às vezes não sabe, olhando assim, a primeira vista, se a pessoa é pessoa doente ou não. Tudo bem. Mas, pelo que eu pude perceber, tinha pessoas ali normais, até jovens, sabe, assim, conversando um com o outro, rindo, se divertindo. Tinha homens na faixa dos 30 anos, ali em pé, normal, sabe? E aí, por que acontece muito isso, gente? Aqui acontece muito isso. As pessoas espertinhas, sabe? E aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser besta e eu vou lá para a fila preferencial também. Porque o ônibus que eu estava pegando, gente, era assim, ele ia fazer uma viagem de 40 minutos. O meu destino eram 40, 45 minutos. Que às vezes eu ia em pé. Hoje eu não faço mais esse percurso, mas antes eu fazia. E às vezes eu ia em pé todo esse tempo. E assim, eu não me considero uma idosa, gente, porque eu suporto ficar 40 minutos em pé, tá? Só que às vezes cansa fazer isso todo dia, né? Cansa. Então eu olhei para aquela fila preferencial e vi algumas pessoas lá até mais jovens do que eu, mas bem dispostas, saudáveis, aparentemente. E eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para aquela fila também, vou deixar de ser besta, e vou lá para aquela fila também, né? Eu só pensei. E aí, quando eu pensei isso, uma voz, que se você quiser chamar de Deus, tudo bem, mas uma voz falou assim no meu íntimo, no meu coração, na minha mente. Imediatamente, a voz falou assim: você é idosa? Você está doente? Você está inválida? Você tem algum defeito, alguma deficiência? E eu pensei assim, não tenho. Então não vá para lá. Porque vai que você vai para lá e aí acontece alguma coisa que vai lhe deixar enferma ou inválida, sabe? Desse jeito tá bom, não vou, tudo bem, só pensei, deixa pra lá, tudo bem. Gente, eu fiquei assim, sabe, olhando pra fila e fiquei meditando nisso, porque eu fiquei pensando, né, a mesma voz que me disse isso, me falou também, se você for pra lá é a fila de quê? Dos idosos, dos, vamos dizer assim, o que eu vou dizer, meu Deus? Dos que estão doentes, ou dos que estão inválidos ou dos especiais. Se você for para aquela fila, você vai estar profetizando sobre a sua vida. E isso pode vir sobre a sua vida. Eu fiquei até com muito medo. Perdão. Eu fiquei até com muito medo, confesso para vocês que eu fiquei até com medo. Gente, eu fiquei meditando nisso por tanto tempo. E sabe a constatação que eu cheguei? Que eu sou muito sortuda, né? Crente não tem sorte, crente tem Jesus mesmo. Mas como eu sou bem-aventurada por ter o Espírito Santo para me ensinar, para me guiar pelo caminho. No livro de Jeremias, o Senhor diz assim, que o povo israelita, eles não tinham sabedoria porque eles abandonaram o Senhor. A sua fonte de águas vivas no caminho, enquanto eles iam pelo caminho, abandonaram o Senhor. Então, assim, enquanto nós estamos andando no caminho, nós temos o Senhor, temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, sabe, nas coisas mais simples. Só que é vergonhoso, porque essas coisas simples,
Como cristão, nós já deveríamos saber que não é para a gente fazer. Mas o nosso coração, ele é inclinado a isso, principalmente nós que nascemos aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada jeitinho brasileiro, né? Sempre as pessoas, quando podem, não é que elas vão atrás de tirar vantagem, mas se aparecer uma oportunidade, elas estão sempre ali tirando vantagem uns dos outros, né? E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de nada que é clandestino, fraudulento, nada do que você tenha que fazer escondido, sabe? Nós não devemos fazer isso com os outros, gente. Não devemos enganar ninguém. Nem mesmo o governo que nos engana. Porque os crentes, gente, o cristão, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo de retidão. O brasileiro reclama muito do seu governo, que é um governo isso, aquilo outro que vocês já sabem, eu não preciso enumerar aqui as palavras, né? Mas nós reclamamos de corrupção, entre outras coisas, mas nós não damos o exemplo. O exemplo tem que começar por nós. Nós vivemos num país onde as pessoas reclamam, mas quando um caminhão vira, o povo está lá saqueando uma carga que não é deles. Que o responsável por aquilo é o motorista muitas vezes e ele vai ter que dar conta. Vai ficar um prejuízo para ele. Então, assim, não interessa se aquelas pessoas estão precisando. A sua necessidade não justifica o roubo. Não justifica praticar nada ilegal. Ilegalidade não ficou para cristão. Nós temos que evitar essas coisas, evitar a ganância que gera o lucro ilícito. Ilegalidade, coisas ilícitas. Nada disso pode ter lugar na vida do cristão, gente. Porque, veja bem, nós vivemos sob uma lei. Não só a lei do nosso estado, do nosso país, mas uma lei espiritual. Uma dessas leis é a da colheita. E a lei da colheita, ela começa aqui. Ela começa aqui. Tudo que é teu sempre vai te achar. O que você fizer vai voltar para você. Entendeu? Então, gente, nós temos que nos conscientizar de uma coisa. Deus, e está escrito que ele detesta a desonestidade, a corrupção, a manipulação, a exploração. Nós temos que ser honestos em tudo. Não só você que é comerciante, né? Mas no comércio e nos relacionamentos. O cristão tem que ser sempre exemplo de retidão. E às vezes, irmãos, nós aprendemos essas coisas da forma mais dura. Eu falo por mim, eu já fui desonesta muitas vezes. O cristão, por ter nascido nesse país, Brasil, né? Nós, muitas vezes, aceitamos a Jesus, o crente aceita a Jesus, mas fica ali dentro da igreja, praticando coisas que não agradam a Deus, porque ninguém ensinou para ele, ninguém explicou para ele que não pode fazer aquilo, não pode mais ser desonesto, não pode mais roubar, não pode mais enganar, não pode mais mentir. É uma coisa que fica assim, subentendido, mas ninguém fala, porque ninguém quer ter a voz de autoridade para falar, sabe assim, de uma forma direta mesmo, limpa e seca e objetiva, porque nós precisamos disso, gente. Nós temos a nossa natureza humana que é ruim. E não é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Não existe acento no i da palavra ruim. Nós somos ruins mesmo. Por que você acha que Deus usava com o povo, através de Moisés, a didática da repetição? Nós temos que estar sempre sendo lembrados daquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes, quando você vai ler Deuteronômio, Êxodo, Levítico, do Gênesis ao Deuteronômio, o Pentateuco, e mais adiante, você vai ver as mesmas coisas que Deus falou em Êxodo sendo repetidas em Levítico, sendo repetidas em Deuteronômio. Por quê? Porque o povo precisava ouvir mais vezes. Entenderam? Porque nós somos ruins. Então, muitas pessoas, elas recebem a Jesus, mas porque elas não recebem também
um ensinamento, elas ficam praticando o que é do desagrado de Deus dentro da igreja. E a palavra de Deus diz que Deus, ele tem pesos e medidas justos. Deus, irmãos, ele odeia a balança enganosa. Você pode ver Provérbios 11:1, você pode ver Deuteronômio 25:13-15, e Isaías eu acho que também tem. Posso colocar aqui na descrição depois as passagens que nos remetem a isso, mas enfim. Gente, nós precisamos entender que nós somos agora cidadãos do céu. Precisamos dar exemplo de Deus nesse mundo. E é nas pequenas coisas. E sabe de uma coisa? É também naqueles momentos onde ninguém está vendo. Ninguém vai te dar um troféu por você ser honesto. Ninguém vai te dar um prêmio por você falar a verdade. Muitas vezes as pessoas nem vão saber que você fez o correto. Mas Deus está vendo. Eu estava ali naquela parada de ônibus e eu estava pensando, somente pensei, cogitei em ir para aquela fila sem eu poder estar lá. Não era para mim aquela fila, mas eu apenas cogitei, sabe? Por aborrecimento também, gente. Várias vezes eu já entrei no ônibus e o ônibus já estando vindo da fila preferencial e ali ter subido vários homens, como eu falei, muitos novos, sentados nas cadeiras. E junto comigo, na segunda fila, subir um idoso. Aconteceu de subir um idoso depois e a cadeira do idoso está ocupada. E aquela pessoa se faz de doida, tá ali perfeitamente saudável, perfeitamente sã. E ela subiu na fila preferencial. Então, isso chega a aborrecer. Mas nem por isso, irmão, nós podemos nos igualar a quem faz errado. Então, assim, são coisas que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem nos ensinar, ele vem nos alertar. Porque isso não é do agrado de Deus. Crente não faz isso. Sabe, é preciso o Espírito Santo vir e nos colocar no nosso lugar. Ei, peraí, você é crente, você não pode fazer isso. Gente, não era pra gente saber? Eu, especialmente, eu não vou aqui colocar ninguém nisso, não vou dizer que eu estou querendo ensinar ninguém, mas eu louvo a Deus porque o Senhor, ele me chamou para isso, para algumas coisas que eu tenho tentado desempenhar para Deus, mas uma das coisas que o Senhor me chamou foi para isso, para conhecer a sua palavra e ensinar a sua palavra. Então, a primeira pessoa que tem que conhecer e saber e fazer sou eu. Entenderam? Mas o Espírito Santo teve que vir e falar para mim. Não que eu fosse fazer isso, só passou pela minha cabeça. Mas ele veio me repreender, me ensinar, chamar a minha atenção. Olha, se coloque no seu lugar, você é cristã, você não pode fazer isso. Não importa quem está vendo, quem vai deixar de ver, quem vai saber. Você pode subir naquela fila ali, no meio dos outros. Você só vai ser mais uma no meio dos outros. Só que eu vou estar vendo. E tem coisas, irmãos, que Deus não aceita que a gente faça. Então, não importa quem está vendo, quem está vendo. Seja honesto, seja justo, porque Deus não gosta de pesos e medidas injustas. Deus odeia balança enganosa. Então, quando o Espírito Santo de Deus, eu creio que sim, que foi ele, que falou comigo, dizendo, olha, se você for para ali, você vai estar profetizando sobre a sua vida. A fila é de idosos, é de, vamos dizer assim, inválidos, é de doentes, pessoas especiais. Você vai estar profetizando isso sobre a sua vida. E eu disse, não, Senhor, não, amém, amém, amém. Eu ali no meu interior, amém, Senhor, eu estou bem, graças a Deus, eu estou perfeitamente saudável, eu estou forte, eu posso suportar uma viagem de 40 minutos em pé tranquilamente, Senhor, muito obrigado, perdão, Senhor, por isso ter passado pela minha cabeça. É muito bom a gente aprender com aquele que já teve a experiência, né, para que você não tenha que passar por aquilo. Mas mais do que isso, gente, eu acho que fica a lição da gente andar em sintonia com o Espírito Santo. Nós ouvirmos o Espírito Santo. Glória a Deus pelo Senhor que nos guia pelo caminho. Nós precisamos dele. Precisamos dele para nos guiar por esse caminho. Sabe, gente? Então, foi uma experiência
muito importante para mim. De vez em quando eu lembro disso e eu fico meditando nas pequenas coisas que eu vou fazer, nas pequenas coisas que eu vou falar, porque, gente, eu sou um ser humano, eu já errei muito na minha vida, mas nunca é tarde para a gente começar a acertar, não é? Deus, ele não desiste de nós. Mesmo que você tenha errado 10 vezes, ele vem e continua insistindo com você. Não é assim, é assim. Faça o certo, pare de fazer isso, não vai por aí, vai por aqui. Glória a Deus. E que bom que privilégio ser alguém que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe? Então, eu dou glória a Deus, porque o Senhor, ele é bom, é misericordioso, está sempre nos ensinando. E eu estou aqui passando essa experiência para vocês. E vamos meditar sobre isso, gente, tá? E eu vou ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Quando eu puder, eu gravo mais vídeos para colocar nesse canal, que é um canal assim, só meu, né? Eu digo assim, só meu, porque aqui eu posso relaxar e falar. Entenderam? Enfim. É isso, gente. É o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Deus abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus e ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Não abandone o Senhor, a fonte de águas vivas, enquanto Ele te guia pelo caminho. Você precisa do Senhor enquanto você está no caminho. Amém? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.